Você sai de um atendimento com a sensação de eu não fiz o suficiente? Se você continuar assim, você vai piorar o paciente. Então presta atenção nisso, que isso vai virar uma chave na sua cabeça. Você só sai de um atendimento com essa sensação quando você deixou passar uma etapa do atendimento. E às vezes, deixar passar uma etapa pode ser você, como terapeuta holística, precisa de mais uma ferramenta. Às vezes uma ferramenta não é o suficiente. Por exemplo, se você vai fazer um atendimento num paciente e você faz a técnica de radiestesia, e aí beleza, ali na técnica de radiestesia você consegue identificar o que o paciente tem, você faz tudo que precisa fazer no paciente, mas o paciente está com alguma energia mais densa, uma energia negativa, e você não sabe o que fazer com aquela energia, porque você na radiestesia não tem o comando de encaminhar espíritos obsessores. Então tem um espírito perdido ali, um espírito denso, e você não sabe o que fazer com ele, porque você não tem uma técnica que realmente possa fazer esse encaminhamento. Então, nesse momento, você precisaria de mais uma técnica. Uma técnica só não é o suficiente nesse caso. A radiestesia, ela não faz o encaminhamento de obsessores, de espírito perdido, e não consegue também fazer o encaminhamento de uma forma correta, porque para você fazer o encaminhamento de um espírito, você precisa ter uma técnica, você precisa ter conhecimento, você precisa saber como que você faz para encaminhar um paciente. Você precisa um espírito, você precisa conversar com o espírito, precisa atender o espírito, precisa trazer aquele espírito para a luz, para depois poder fazer o encaminhamento, porque o encaminhamento de um espírito, ele não é só você retirar um espírito do campo do paciente. Hoje em dia a gente já entende que isso não é assim que funciona. Você precisa transformar aquela energia, você precisa modificar aquela energia, porque toda e qualquer energia, ela pode ser transformada, modificada. Você vai trazer aquele espírito para a luz, conversar com ele através da técnica da apometria, e aí você vai poder encaminhar ele com segurança, com tranquilidade. E aí o atendimento do seu paciente nesse caso, né, vai ficar mais completo. Você não vai ter insegurança de mexer no campo do paciente e daqui um pouco não saber o que fazer com aquela energia. E se você não fizer o encaminhamento desse espírito, se você deixar, no caso, um espírito mexeu na energia, né? Usou a radiestesia, mexeu na energia, viu que tinha um espírito, não sabia o que fazer com ele, você mexeu, você trouxe aquela energia à tona. E o que fazer com ela? E agora? O que eu vou fazer com essa energia? Eu não sei como mexer nessa energia. Nesse caso, você vai piorar o paciente, porque você não sabe o que fazer com aquela energia, porque você não sabe encaminhar um espírito. Não é só tirar um espírito do campo. E na radiestesia, talvez você nem saiba fazer esse movimento. Você percebe que tem energia, mas precisa fazer o encaminhamento. Então, o atendimento, nesse caso, ele não fica completo. Você pulou uma etapa do atendimento. Você não conseguiu concluir o atendimento do teu paciente completo. Por isso que, muitas vezes, você precisa de mais de uma ferramenta. No caso, se você trabalha com uma outra ferramenta que não é a apometria, você precisa também saber mexer naquela energia. Se você tiver um chip na cabeça de um paciente, você precisa, né, remover aquele chip. Pode ser um chip de controle, um chip que está ali controlando o paciente, fazendo com que ele repita aquele padrão, com que ele repita aquela forma de agir. Você tem que ter o conhecimento para saber como remover um aparelho, um chip de controle. E se você não mexe, se você não remove, você só atendeu superficialmente. Você pode até identificar aquela energia, mas você não conseguiu tirar porque você não está naquele momento com uma técnica que pode fazer esse trabalho. E não tem problema nenhum você usar mais de uma técnica. Não existe nenhum tipo de problema. Você pode continuar fazendo o trabalho com a radiestesia, que é o que você domina, e dentro disso encaminhar o espírito obsessor. Encaminhar um chip, desmanchar uma magia, fazer um atendimento profundo no paciente, remover as energias, remover o problema na causa raiz, né? Então, pulou uma etapa e deixou o paciente pior, porque mexeu e não conseguiu remover, porque não tem a informação, não tem esse conhecimento. Então, eu acho bem interessante, né,
você acoplar outra ferramenta. E eu falo isso sempre para os meus alunos, que não tem problema nenhum eles terem outra ferramenta. Eu tenho alunos que trabalham na Umbanda e hoje estão aprendendo a encaminhar espíritos obsessor de uma forma muito mais leve e tranquila, porque a apometria está trazendo esse conhecimento. Tem pessoas que trabalham com Theta Healing e também naquele momento encaminham. Tem pessoas que trabalham com cartas, baralho cigano, tarô, e entende que naquele momento está mexendo na energia. E sabe, vai vindo dentro da gente, conforme você vai fazendo o trabalho, né, com terapia, você vai percebendo que você vai mexer com energia em todo e qualquer trabalho. Só que você precisa saber lidar com aquela energia. Se você estiver fazendo um atendimento de tarô e você é um médium sensitivo, naquele momento que você está jogando, você mexe com as energias. Eu sei porque a Camila, que é a médica que trabalha comigo, ela faz atendimento com cartas ciganas e tarô, e ela recebe as energias das pessoas. E se ela não tivesse essa ferramenta, se ela não soubesse fazer esse movimento, a energia ia continuar no paciente. E ela não precisaria nem mexer naquela energia, né? Porque ela está fazendo uma leitura. Mas olha como fica completo o atendimento dela, porque daí naquele momento o que acontece? Ela encaminha a energia, ela percebe que tem energia, você consegue entender que o atendimento fica muito mais completo, fica refinado. Se você faz um reiki num paciente, e é lindo o reiki, eu acho maravilhoso, uma ferramenta incrível, eu também sou reikiana. E quando você está fazendo reiki, você está ali num chakra, trabalhando em um dos chakras, e você percebe que tem um bloqueio, tem uma energia tensa ali. E aí, só com reiki não tá, você precisa movimentar aquela energia. Que lindo, né? Você trabalhar com reiki e poder naquele momento fazer um encaminhamento, mexer naquela energia. Porque você tem consciência, você tem conhecimento. Você não vai deixar uma energia no campo do seu paciente porque você está sentindo. E você vai poder fazer um encaminhamento. Então você vende, né, o reiki, você vende cartas ciganas, mas você sabe lidar com a energia, com toda e qualquer energia que está ali no campo, porque você é um terapeuta completo. Então um terapeuta completo, ele significa isso, é você ir na raiz do problema, identificar toda e qualquer energia que está com o paciente e ter condições de trabalhar com todas as energias, ter condições de limpar o teu paciente, Deus da casa raiz, até uma energia superficial que tá ali, tanto trazendo informações, como no caso da carta, no reiki, trazendo energia, desbloqueando os chakras, na radiônica, na Umbanda, enfim, em todo qualquer lugar, e até mesmo na sua vida, né? Então você aprende também a ser um terapeuta da sua própria vida. Você faz um atendimento de cartas, trabalha com as cartas. No momento que você está abrindo o campo do paciente, você está vendo, você abriu as cartas, você está abrindo o campo do paciente, você está acessando o campo dele para mexer nas energias, né? Você está fazendo esse movimento. E aí tá tudo aberto ali, tudo aberto, você está sentindo tudo que está acontecendo. Você faz todo o trabalho, encaminha energia e depois você pode limpar o seu campo. E nem é só limpar o campo, quer ver? Quando você vai fazer o atendimento de cartas, você é apômetra, você sabe montar um campo, você já monta o campo para fazer o jogo de tarô, sabendo que toda e qualquer energia que é movimentada ali vai ser transmutada e modificada, sendo encaminhada para os planos superiores. E aí depois que você fez o atendimento, você fecha o campo, não fica nenhuma energia com você, você não se sente cansado, não se sente exausto. Você se sente muito mais tranquilo, muito mais leve, seguro, porque você sabe o que você está fazendo. E você não mudou a sua técnica, você amplificou a sua técnica, você aumentou, né, a sua forma de trabalho. Você acrescentou uma nova técnica, você agora está mais refinado, você está melhor, você tem condições de fazer um atendimento completo. E aí você não fica inseguro e você tem absoluta certeza que o seu paciente ele vai sair muito melhor do que ele chegou ali. Ele não vai sair só com informações do baralho, da carta cigana do tarô, ele vai sair mais leve, ele vai sair diferente. Isso modifica totalmente o seu trabalho. E isso deixa você um terapeuta muito mais sofisticado, muito mais completo.
porque você faz tudo ali naquele trabalho, porque você tem condições, você tem ferramenta, você tem conhecimento, você sabe o que está acontecendo. E quando termina o trabalho, você se sente muito mais leve. Então, se você seguir essas etapas, você vai ter um atendimento lindo, maravilhoso, com segurança, atendendo com tranquilidade, e você não vai ter medo de fazer nenhum tipo de atendimento. Se esse vídeo foi bom para você, se fez sentido para você, segue meu perfil. Mas segue agora, porque depois as energias podem movimentar você para não seguir, para que você não fique melhor ainda do que você já é.